vocês vão me enviar, né, pela plataforma também. Então, eu botei para ser entregue por lá, porque eu já quero ver como é que vocês estão e tal, e na próxima aula a gente faz um fechamento desses slides que a gente está vendo até hoje, para reforçar mais essa questão da teoria e para poder a gente entrar aí, praticamente, vamos estar assim na parte prática, né, da coisa, que é fazer o cálculo e tomar as decisões, ok? Deixa eu botar aqui o slide. Abriu, pessoal, o slide? Não, ainda não abriu, não. Ainda não, né? Vou esperar. Pode ser a internet lá, então. Abriu. Abriu, né? Pessoal, tirei a minha câmera para não dar instabilidade, viu? Mas, assim, qualquer dúvida que tiverem, pode abrir o áudio e fazer a pergunta, ok? Então, mais uma vez, uma boa noite a todos, né? E vamos lá. Então, o que é que a gente vai estudar hoje? Nós vamos ver toda essa questão do levantamento e alocação de recursos, né? Então, a função financeira cabe duas tarefas básicas, mas só recapitulando o que a gente viu na semana passada, a gente viu as principais áreas de tomada de decisões, né, no setor aí do mercado financeiro, que nós tivemos aí, né, o investimento, o financiamento, a alocação dos recursos, né, como também o pessoal só não está saindo o áudio para a Caroline ou é para todos? Eu acho que ela não ativou o áudio, porque tem que Aqui está clicar. tranquilo. Deixa eu botar aqui para ativar. É que pede permissão, o aplicativo pede permissão para utilizar o áudio. Então, a gente viu que dentro da função financeira, né, requer essas áreas de tomada de decisões, né? E o investimento, né, ele é consequência de um financiamento, né? Então, a gente viu que quando se busca um capital de terceiros, que é esse financiamento, os empresários, né, os gestores financeiros realmente têm que buscar as melhores alternativas, né, nas melhores condições. Porque se eu quero ter um sucesso em um investimento, eu tenho que começar desde o próprio financiamento, né? E a gente sabe que são as áreas, né, que requer tomar as decisões. Então, até o próprio levantamento e alocação desses recursos, eles fazem parte da função financeira, né? Porque buscam um único só objetivo, né, que é captar recursos, né, que é captar capitais, né, que possa realmente conduzir a empresa para a sua maximização na sua lucratividade, né? Então, a própria administração financeira, ela rege, né, esse objetivo, né, de maximizar o lucro, né, e minimizar os custos. Ou seja, se eu estou dizendo que é minimizar os custos, né, eu estou dizendo que é buscar essas alternativas que possa te fornecer, né, alguma coisa que possa realmente ter menos custos, menos despesas, né, e aí por diante, né? Então, quando a gente fala em buscar essas situações, né, fazer esses levantamentos, já é nessa função de buscar as melhores alternativas, as melhores fontes, nas melhores condições possíveis, né, que possa realmente levar, né, ao sucesso à empresa, né, como também a alocação desses recursos, né. Então, foi por isso que a gente viu na aula passada que a função financeira, ela é centralizada, né. Então, não é qualquer pessoa que vai sair fazendo as tomadas de decisões, não é qualquer setor, né? Então, existe a contabilidade realmente para auxiliar os gestores administrativos, né? Que possa realmente mostrar o melhor caminho
que esse capital vai ser alocado, né? Que possa realmente conduzir aí a uma certa lucratividade. Então, só lembrando que quando eu falo gerar uma certa lucratividade, é quando a empresa realmente ela consegue o capital que investiu, mais um adicional, né? Então, dentro da função financeira, cabe duas tarefas básicas. Essa questão de obtenção dos recursos nas condições mais favoráveis possíveis e alocação eficiente desses recursos na empresa, né? Então, esse levantamento de recurso, ele envolve o suprimento dos recursos necessários, né? As operações normais da empresa e essa questão de toda a captação de futurosos valores para investimentos, né, em projetos com longo período de maturação, né? Então, as fontes de recursos, né, à disposição de uma empresa, ela pode ser classificadas de várias formas. Nós temos os recursos próprios, né, que é capital integralizados, que são as reservas, né, e lucro retido. Nós temos os lucros de terceiros, que são os compromissos assumidos e dívidas contraídas, né? Nós temos aí os recursos permanentes, que são os recursos próprios e dívidas a longo prazo. Nós temos aí os recursos temporários, que são os compromissos e dívidas a curto prazo. E nós temos os recursos onerosos, né, que provocam despesas financeiras, né? E os recursos não onerosos, que aí não vai realmente gerar nenhum tipo de despesa. Então, é importante adequar entre essas fontes, né, e essas aplicações de recursos em termos de prazos e custo, né? Então, como exemplo, a compra de maquinários, né, cujo valor investido somente será recuperado em alguns anos, né, por meio das receitas de vendas, né, deverá ser financiado com recursos permanentes. Se forem utilizados recursos provenientes de empréstimo, né, com prazo inferior ao da própria maturação financeira desse investimento, a empresa poderá enfrentar dificuldades para liquidar, né? Então, essa questão de fazer esses levantamentos e essa alocação desses recursos, seja recursos próprios, recursos de terceiros, recursos permanentes, temporários, ou recursos onerosos ou até não onerosos, né, que para fazer investimento e esperar que esse investimento produza realmente um retorno. E se esse recurso ele é proveniente de capital de terceiros, então tem que ter muito cuidado. Vocês viram em administração financeira orçamentária, se eu não me engano, no quinto período, eu espero que vocês tenham visto, o ciclo operacional. Então, o ciclo operacional, realmente, toda a parte orçamentária, né, tem que estar realmente bem amarrado, tem que ter o início, o meio e fim, né, que possa realmente mostrar, né, que a empresa tem condição de arcar com essa despesa, né, desse empréstimo, né, mas realmente a maturação dessa dívida só vai vir depois que tiver entrado aí as primeiras parcelas do capital, né? Então tem que ter muito cuidado com esse levantamento, né, antes de tomar qualquer decisão, né? Então, dentro também desse processo de obtenção desses recursos, nós temos aí, né, a primeira tarefa constitui uma responsabilidade exclusiva da função financeira e envolve o suprimento dos fundos demandados pelas operações normais da empresa e a captação de vultosas somas para investimentos, né, em projetos longos período. Então, tudo que a gente estiver vendo aqui, né, dentro do mercado financeiro, essas questões sempre para longo prazo, né? Então, em administração financeira orçamentária, vocês viram muita coisa a curto prazo, mas aqui é investimento. E investimento, você não consegue investir hoje, amanhã você já está com o lucro desse investimento. Não. Né? Então, está envolvendo capital, né? Está envolvendo tipos de operações, né? Então, a coisa tem que ser bem amarrada, né? Principalmente se você tiver capital de terceiros envolvido, porque se a maturação dessa dívida vier antes, né, do prazo, né, que foi estabelecido, então afeta diretamente a área financeira da empresa e afeta diretamente o índice de liquidez da empresa, né? Então, uma vez afetado todo esse índice de liquidez, então a empresa realmente ela não fica com condições de honrar com seus compromissos. Então, essa parte do próprio levantamento, né, e alocação desses recursos,
Então, nós temos que essa adequação entre as formas e usos de recursos em termos de prazos e custos, né? Essa adequação entre os recursos a serem levantados e seu uso está intimamente ligado a prazos de pagamento e aos custos envolvidos, né? Então, em relação a compras de equipamentos, então, as técnicas de administração financeira ensinam que se o valor for invertido num determinado bem de uso, por exemplo, né, uma máquina, né, equipamentos ou terrenos para o chão de fábrica, ou seja, refere-se a investimento, cujo retorno se dará somente no longo prazo, né? Então, estes deverão ser financiados com recursos permanentes, né, e não com recursos provenientes de prazos de vencimento inferior, né? Então, tem que ter muito cuidado quando se for fazer um levantamento, for realocar esses recursos, né, principalmente se esse capital ele é proveniente do capital de terceiros, né, porque se realmente tiver a maturação dessa dívida antes do prazo, então afeta de uma forma direta aí, né, a parte afeta diretamente aí a questão, né, de toda a estrutura financeira da empresa, né? Então, nós temos o quê? Os juros e encargos incidentes também, né? De forma bastante resumida, nessa composição de capitais de uma empresa, sem entrar na questão de curto e longo prazo, né, de curto e de longo prazo, é constituída de capital próprio de terceiros, né? Enquanto o capital próprio não onera o resultado econômico, né, pois não são revertidos de encargos financeiros, né, que são os próprios juros. Então, qualquer composição de capital de terceiros implica nesses encargos, né? Então, isso faz com que, no final, o resultado econômico seja reduzido por esses encargos, né? Então, além disso, quando se trata de tomar capital de terceiros, junto às instituições de fomento, né? Então, essas exigem garantias reais, né? Ou seja, o que reduz a flexibilidade da gestão da empresa. Então, quando a gente vem para o próprio recursos próprios, tá aqui, para os seus recursos próprios, né, que a gente viu aí que esses recursos próprios são capital, integralização, reservas e lucros retidos e recursos de terceiros, né, com compromisso e dívidas a curto prazo. Então, esses recursos próprios, eles são aqueles que, em primeiro lugar, não oneram, né, os resultados da empresa. E, em segundo, representam os recursos que os acionistas esperam ser remunerados. Então, dito diferentemente, nenhum sócio ou mesmo um pequeno acionista aplicará seu dinheiro se este não se reverte em lucro nas suas ações, né? Nas suas ações. Então, isso implica em distribuição de parte dos lucros pela empresa, né? Então, para que haja distribuição desses lucros, eles devem antes ser reinvertidos e depois distribuídos, né? Então, dentro também desse processo, dessas classificações, nós temos aqui a própria alocação de recursos também, né? Então, onde é que a gente vai realocar esses recursos, né? Será que eu estou usando recursos próprios? Será que eu estou usando recursos de terceiros, permanentes, sabendo que quando a gente vai investir em algo que seja o retorno, seja a longo prazo, né, é melhor trabalhar com recursos permanentes do que com recursos de terceiros, né? Porque recursos de terceiro, a maturação dessa dívida pode vir antes do prazo de você conseguir o capital, né? Principalmente se você está investindo em matéria-prima, está fabricando, ainda vai estocar, ainda vai vender para o dinheiro entrar, né? Então, se essa maturação vier antes do prazo, então realmente é prejuízo para a empresa, né? Afeta de imediato aí o índice de liquidez. Então, se eu posso trabalhar com recursos permanentes, que são os recursos próprios da empresa, né, que é o próprio capital da empresa, né, então vai ser bem mais vantajoso aí, né. Então, essa alocação desses recursos, né, dentro da função financeira, diz respeito aí à própria alocação eficiente de recursos, né,
Então, isso envolve a constante busca da otimização no uso dos fundos, né, para que seja alcançada, né, toda essa rentabilidade desejada e preservar a capacidade da empresa em pagar seus compromissos nos vencimentos, né? Então, dentro desse processo, nós vamos ter, em relação à própria classificação dessas fontes de recursos, nós vamos ter, deve haver adequação entre as fontes e usos de recursos, em termos de prazos e custo, compra de equipamentos recuperados em alguns anos atrás das receitas de vendas, né, financiados com recursos permanentes. Não, vocês estão vendo aqui que compra de equipamentos sempre é mais vantajoso trabalhar com recursos permanentes do que com recursos de terceiros. Então, recursos provenientes de empréstimos com prazo inferior ao da maturação financeira desses investimentos dificulta para liquidar a dívida, né? Então, aí vocês podem perguntar, mas a empresa ela pode trabalhar 100% com capital de terceiros? Pode. Agora, realmente tem que ter toda uma organização, né? Esse tem que ter um bom planejamento, um bom orçamento, né? Foi por isso que eu disse a vocês na aula passada que o financiamento, né, tem que realmente buscar informação com a contabilidade, ou seja, de realmente verificar como é que está a situação financeira da empresa, como é que estão os índices financeiros, né, de realmente buscar informação e se tem condição de trabalhar com capital de terceiros, ou seja, transformar uma empresa que ela seja alavancada. Se eu estou dizendo que a empresa está alavancada, é porque ela trabalha com capital de terceiros, né? Agora sim, tem que pisar em ovos, porque qualquer deslize é prejuízo na certa, né? É falência na certa, né? E fora que os credores aí vão pegar o que você empenhorou também, né? Então tem que ter muito cuidado, né, em relação a essas situações, quando estamos trabalhando com capital de terceiro. Então, dentro também dessas classificações das fontes, de recursos, né, em relação aos juros e demais encargos incidentes, como eu disse anteriormente, né, sobre os empréstimos e financiamentos, onera o resultado econômico, reduzindo a parcela de lucro e restaurar os acionistas, né? Então, se você fez um financiamento com alto índice de risco, uma taxa de juros altíssimo, né? Prazos de carência você não teve, né? Então, se a empresa estava esperando produzir algo com esse dinheiro, né, que esse algo pudesse dar o retorno financeiro para a empresa, então, com certeza, vai onerar logo de cara a parcela que cabe aos acionistas, né? Então, tem que ter muito cuidado quando a gente tem acionista dentro de uma empresa, porque se afeta a área financeira, eles já são afetados logo do início, né? Então, os resultados próprios, né, envolvem um custo implícito, né, que corresponde aí toda essa expectativa de lucro dos acionistas que não deve ser frustrado, né, em relação aí ao investimento que cada um fez dentro desse processo. Então, para fechar ainda essa parte aí desses recursos, né, então nós temos os recursos adicionais, né, a serem fornecidos, a serem fornecidos pelos acionistas através de novas integralizações de capital e os lucros reinvestidos envolvem um custo de oportunidade, né? Então, tem muitos acionistas que eles recebem o lucro e faz um novo investimento com esse novo lucro, né? E sempre a expectativa do próprio acionista é ter esse retorno, né? Correspondente aí a uma taxa de lucratividade superior às taxas de juros vigentes no mercado, né? Então, quem é acionista, quem trabalha com ações, né, sempre que espera uma certa lucratividade superior a essas taxas, né, de juros vigentes no mercado financeiro. Então, isso tudo aí, pessoal, os recursos próprios, eles acabam constituindo uma fonte de recursos que envolve custos implícitos, né, elevados, né? Então, essa parte de fazer levantamento e fazer a alocação desses recursos, então tem que ter muito cuidado quando se trabalha com essas etapas, porque uma tomada de decisão errada
leva realmente à falência de qualquer empresa, né? Então, como eu disse anteriormente, né, que a alocação desses recursos dentro da função financeira tem que ter, diz respeito aí realmente, de fato, à alocação eficiente desses recursos, né? Que isso vai envolver a constante busca dessa otimização do uso dos fundos, né? Para que seja alcançada aí a rentabilidade. Então, vocês estão vendo que tudo gira em torno da rentabilidade e da lucratividade, né? E a empresa realmente ela tem que se manter se policiando, sempre buscar, né, recursos que possam realmente ajudar a empresa a caminhar, né? Mas que esses recursos realmente venham para somar e não para subtrair o capital da empresa, né? Não adianta sair pegando recursos de todo jeito, porque um dia o gestor se esbarra bate a cabeça na parede, né? Então, tem que ter o planejamento, tem que ter a contabilidade atuando, né, de sempre realmente estar mostrando como é que está a saúde financeira e se a empresa tem condição ou não de trabalhar com esses recursos. Então, foi o que eu disse, né, que a busca aí, essa otimização desses usos dos fundos, né, para que seja alcançada a rentabilidade desejada, né, e preservar a capacidade da empresa pagar, né, seus compromissos, né, isso quer dizer o quê? De deixar o grau de liquidez equilibrado, né? Então, se eu tenho rentabilidade, é porque eu tive demanda. Se eu tive demanda, eu tenho rentabilidade. Se eu tenho rentabilidade, eu tenho lucratividade. E se eu tenho uma lucratividade, então meu grau de liquidez realmente ele se mantém positivo, né? Então, isso quer dizer que a empresa é uma empresa lucrativa, está ganhando espaço de mercado e ela está realmente honrando aí com seus compromissos. Então, essa interação, né, faz com que o administrador financeiro passe a ter também um conteúdo operacional, né? Então, se eu estou dizendo que a administração financeira ela vai passar a ter um conteúdo operacional, porque esse tipo de planejamento, a busca dessa informação, né, realmente tem que ser, né, o cotidiano, né, de quem está na linha de frente de uma administração financeira, né, de sempre estar ligado, né, ao mercado financeiro, vendo as melhores condições de fazer investimento, vendo as melhores situações de fazer a compra de maquinários, a compra de matéria-prima nas melhores condições. Muitas empresas hoje, pessoal, estão buscando as ferramentas estatísticas que possam realmente mostrar esse caminho, né? Se realmente o que a empresa está investindo, está alocando um capital para um marketing, mas e aí? Né? Eu estou gastando 100 mil de marketing, mas atingir o meu cliente, eu estou tendo resposta, eu tive rentabilidade com essa campanha, né? Então, tem que ter realmente toda uma projeção, né? Tem que ter um conteúdo operacional, ou seja, tem que ter realmente que seja feito, que possa participar do dia a dia da empresa, né? Essa busca de buscar as alternativas, né, nas melhores condições, com os menores custos, né, e menos despesa, né, que possa realmente levar ao sucesso. Porque muitas lojas, pessoal, a gente está cansado de ver aí um computador na loja de fulano é X, na loja de ciclano é 2X. Né? Se a gente for realmente se aprofundar nisso, for fazer uma pesquisa, que já tem pesquisa sobre isso, tem, tem empresas que vê a oportunidade. O dólar baixou, eu vou estocar. Porque no momento que realmente ele aumenta, então eu posso aumentar o produto, mas sem juros abusivos, né? Eu não posso aumentar, né, ser abusivo nesse aumento desse produto, mas eu posso elevar um pouco o valor dele e dar o diferencial contra a minha concorrência, né? Porque muitas vezes o Procon, né, chega que atua em alguma loja, né, diz que está tendo preços abusivos e pede logo as notas fiscais, né? Já para ver essa situação aí, né? Ou seja, quando e por quanto foi comprada essa mercadoria, né?
para poder realmente ver se o preço que está se justifica com a nota fiscal, né? Então, é oportunidade. Então, até isso, realmente, se tem muitos gestores, eles terminam se perdendo no meio do caminho pela própria ganância, né? Pela própria ganância de... Clepson, toda vez quando eu coloco o slide em tela grande, dá instabilidade no meu computador. Aí é por isso que eu estou deixando a tela pequena. Mas a gente pode tentar. Né? O que é que vocês acham? Toda vez ele trava quando eu boto em tela grande. Pode deixar assim? Oi, pessoal. Não, não tem problema não. É só se não tiver problema mesmo. Eu não sei que problema ele tá, que quando eu abro a tela, aí ele trava. Toda vez trava. Aí quando eu minimizo, ele funciona normal. Até prejudica até o áudio. Eu não sei Não, se não tem puxa problema não. demais. Né? Vai ser... A gente tenta. Mas tá dando para enxergar direitinho, né? Não, tá ótimo. Tá ótimo. Pronto, beleza. Então, pessoal, toda essa interação, né, faz com que essa administração realmente financeira, ela tem que ter conteúdo operacional, ou seja, fazer realmente parte do cotidiano da empresa. Então, dentro da própria alocação desses recursos, nós temos os ativos operacionais, né, que constitui aí por ativos fixos e ativos circulantes, que são os estoques, duplicados a receber e disponibilidades. E outros ativos de natureza operacional, não, como créditos diversos a curto e longo prazo, né? Participação societária em outras empresas, como imóveis alugados a terceiros, determinadas aplicações financeiras, etc. Ou seja, o ativo operacional é o capital, né? Ou seja, qual é o meu capital operacional? Ou seja, qual é o meu capital que eu tenho que possa realmente fazer com que a minha empresa realmente ela funcione no seu dia a dia, né? Então, é o ativo operacional, ou seja, é o meu capital de giro que vai estar ali, olha, girando, né? E que possa realmente dar as melhores rentabilidades para mim. Estoque também é proveniente de capital, duplicados a receber também, e a disponibilidade que a empresa tem, né? Então, dentro desse processo, quando a gente se fala em ativos, né, que a empresa realmente tem que buscar ativos. A empresa ela só sobrevive se ela tiver ativos, né? Se ela tiver só passivo, ela não fica erguida, ela tem que ter ativos. Né? Então, tanto pode ter de natureza operacional como não. Ou seja, eu posso ter um capital que vai ser a parte operacional da empresa, como também eu posso ter capitais também que vai ser proveniente de outras fontes também, né? Ou seja, é a busca, é o levantamento realmente desses recursos, né? Então, eu tenho que saber realmente de onde é que vem cada recurso. Será que o recurso que eu tenho vai ser de uma participação societária? Se for, é não operacional. Será que eu tenho imóveis alugados e eu vou pegar esses aluguéis e vou jogar como um ativo dentro da minha empresa? Então, se eu estou fazendo isso, então já vai ser classificado como ativo não operacional. Mas quando eu tenho estoques, quando eu tenho duplicados a receber e a disponibilidade em si, aí sim é onde a gente tem realmente, de fato, né, os estoques aí em relação às atividades operacionais da empresa. Então, essa questão desses recursos, a questão desses recursos, né, aplicados nos ativos, não são encontrados em abundância, né? Não é encontrado em abundância, que envolve custos financeiros e custos de oportunidade. Escassos e onerosos são esses recursos aplicados nos estoques, nas duplicatas a receber. A gente sabe, pessoal, que nada é para sempre, né? Então, se a empresa realmente não busca as melhores oportunidades, então, com certeza, vai chegar à finalização, né? Desses recursos também, até a busca desses recursos também, né? Principalmente se ele trabalha com capital de terceiro, ou seja, chega um dia que você não tem mais limite,
para pegar algum recurso, né? E aí? Tem empresas que pegam recursos de terceiro para formar um fluxo de caixa, né? Tem empresas que pegam um capital de terceiro para fazer o quê? Um capital de giro. E tem empresas também que vai trabalhar com capital de terceiro para comprar realmente matéria-prima e fazer uma produção de determinados produtos, né? Então, todo esse planejamento financeiro, saiba o que é e como é elaborado, né, para a empresa, né? Então, esse planejamento realmente financeiro é o levantamento desses recursos no negócio, né? Então, onde se desenvolve estratégias, né, para que, uma vez levantada esses recursos, sejam alocados da melhor forma, né? E a organização possa ter controle de gastos e lucros, né? Com um bom planejamento, uma franquia, né, pode manter sua rede saudável financeira, né? E projetar uma expansão rendável, né? Então, o lucro é o que todo empreendedor ele busca ao se arriscar no mercado, iniciar o seu negócio certo. Então, ninguém deseja ver seu negócio falindo ou gerando prejuízo, né? Então, afinal, empreender, né, é um sonho de todo mundo, né? Ou seja, de quem está também nessa gestão financeira também, de realmente conduzir um empreendedor que possa realmente levar ao melhor caminho, né? Então, no entanto, o cenário brasileiro, né, o que vemos em grande parte dos negócios que se inicia, é justamente o fracasso. Então, segundo aí os estudos do próprio IBGE, mais da metade, deixa eu ver o que estou falando aqui, então, se vocês entrarem no site do GEM, do IBGE, do SEBRAE, vocês vão ver que mais da metade das empresas que abrem no Brasil quebram antes de completar 4 anos, né, de atividades. Então, por quê? Vocês vão ver que foi uma alocação de recursos no canto errado, né? Pegou, não tinha dinheiro, né? Pegou aí um capital de terceiros, fez um investimento, não chegou a ter uma lucratividade, a dívida vem antes. Eu não vou dizer o nome de uma empresa, pessoal, que é aqui perto, aqui em Arco Verde. Eu vou falar esse exemplo porque eu conheço as pessoas que estavam envolvidas. Abriram uma empresa lá em Arco Verde, né? Isso, cada um, se eu não me engano, entrou com um capital de 100 mil, mas não era o suficiente, né? Então, ainda foram atrás de um financiamento bancário, né? E não foi pouco dinheiro, não, foi milhões, né? Tudo bem. Para vocês verem o que eu disse anteriormente, esse capital de terceiro teve uma maturação antes do ciclo terminar, ou seja, teve uma má projeção, né? Então, eles começaram a ser cobrados antes da empresa começar a funcionar. Ou seja, se eles estavam realmente esperando que o dinheiro entrasse, né? Então, por que, né, a projeção não mostrou isso, né? A consultoria, como dizem que contrataram, né? Então, algum erro teve, né, de algum dos dois lados, porque demorou a construção da empresa, né, começaram a ser cobrados antes de entrar o capital dentro da empresa. Resumindo, tinha os acionistas, teve que acionista que desfez a sociedade, né, e hoje a empresa realmente, do jeito que ela foi projetada, ela não é mais, né, ou seja, ficou bem reduzidos os acionistas, né, com dívidas, né, estão pagando, tiveram que vender um prédio e realocar a empresa para um prédio bem menor, né? Falta realmente de informação financeira, né? Então, é por isso que o gestor financeiro ele tem que saber buscar a informação, examinar, planejar, ver todo o orçamento, planejar o ciclo operacional, o ciclo econômico, o ciclo financeiro, para realmente fechar qualquer negócio, porque a maturação da dívida chega e ela vem cobrar, né? Então, é por isso que, segundo o BGE, a metade das empresas, elas quebram em 4 anos. Então, uma das causas para isso é justamente a falta de planejamento, né? Tanto estratégico quanto financeiro. Então, muitas pessoas têm um sonho, né, de abrir seu negócio, né?
Então, porém, quando iniciam, não se preparam nem planejam seus recursos, o que resulta de fracasso. Então, nessa questão de realmente o que é esse planejamento, né? Então, o planejamento realmente é um negócio, né? É uma estratégia montada pelos gestores para preparar realmente a alocação desses recursos e controles de gastos, né, da organização a curto, médio e longo prazo. Ou seja, um planejamento financeiro, ele faz parte do plano de negócio da empresa. Tem que fazer parte, sim, né, realizado pela empresa e busca, né, abranger todos os seus recursos financeiros, né, fazendo com que possa haver, pessoal, um melhor gerenciamento das finanças do negócio. Né? Então, por meio da previsão desses gastos, porque se eu estou alocando, né, eu estou tendo gasto, estou tendo despesa, estou tendo custo. Né? Então, a previsão de gastos e ganhos, a gente tem que pensar que eles são feitos neste planejamento. Né? Porque o negócio pode atuar com segurança e evitando imprevistos, né? De forma que consiga utilizar esses recursos da empresa, né? Conforme, né, previsto dentro do planejamento. Então, para realizar esse planejamento, se utiliza como base o orçamento do negócio, coisas que vocês viram em administração financeira orçamentária no negócio, né, onde busca se detalhar todas as entradas e saídas de recursos, né, para que assim se possa dividir e distribuir, né, essa alocação desses fluxos, né, que possa realmente sempre dar as melhores oportunidades e as melhores lucratividades para a empresa. Então, em relação a essa captação desses recursos, a gente temos o quê? A gente sabe que estamos vivendo uma séria crise econômica, né, em andamento aí, né, trazida pela pandemia, né, desse coronavírus, né? Então, diversas empresas estão buscando capital auxiliar, né, para manter aí o negócio ativo e sobreviver à fase recessiva, né? Mas qual a alternativa de captação de recursos para uma empresa em relação a essa pandemia, né? Independentemente, pessoal, do volume da aplicação desse montante, né, empresários, eles devem estudar o mercado, como eu já disse anteriormente, né, e conhecer as diversas formas de captação de recursos para empresas disponíveis no mercado, né, tanto para assegurar, né, o melhor investimento e proteger a estabilidade do negócio. Então, seja para driblar nessa situação toda, essas dificuldades orçamentárias, ou alavancar oportunidades, né? Então, esses conhecimentos é um diferencial estratégico. Então, em relação a essa captação de recursos, ainda que a gente pode ainda sugar desse slide aqui, de uma forma resumida, a captação desses recursos financeiros, eles consistem em um conjunto de estratégias. Foi o que eu disse, é o planejamento, é a informação, né? E processos que visam levantar e mobilizar certo capital para financiar operações empresariais. Então, seja para socorrer o negócio em situações de crise ou para otimizar projetos. Então, esse montante é uma aquisição estratégica. Ou seja, né, captar recursos nada mais é que buscar, né, aporte pecuniário, né, ou esses aportes pecuniários, né, para atender o quê? Alguns propósitos da organização. A ideia é simples, né, mas, assim, executar a operação pode não ser tão fácil, né? Tão fácil, né? Por isso o gestor deve estar preparado, ou seja, ao decidir, né, procurar capital auxiliar de terceiros, a liderança organizacional deve ter um planejamento rigorosamente, né, estruturado, com a real necessidade desse investimento, destrinchando em detalhes, né, é indispensável conhecer, né, os destinos exatos de cada parte desses recursos captados, né, para garantir que o objetivo geral seja cumprido. Então,
essa aplicabilidade desse dinheiro, né, dentro do negócio são incontáveis, né? São incontáveis. Né? Então, ainda mais em situações de crise. Então, por isso, ter um planejamento é tão importante. Né? Então, além disso, é fundamental que sejam analisados diferentes formas de captação de recursos financeiros para a empresa. Né? Se eu estou captando, eu vou alocar. Né? Então, se eu estou falando em alocação, estou falando em captação também. Né? Então, essa preparação permitirá, né, que a própria empresa ela adota a melhor opção, considerando suas demandas, características, preferências, né, e assim garanta que os planos de negócio sejam viabilizados com inteligência e segurança. Né? Então, para ajudar todo esse processo, né, de quem realmente pode buscar essa captação desses recursos financeiros para fazer essas alocações de recursos, seja para aumentar o capital de giro, né, desenvolve novos projetos, adquirir aí uma participação societária também, né, expandir atividades gerais, né, comprar equipamentos novos ou tecnológicos, estruturar aí medidas emergenciais, nós temos também aí abrir novas filiais, e aí entre N outras. Se a gente for ficar só nessa partezinha, a gente vai passar a noite falando sobre isso. Ou seja, a pandemia está aí, a crise está aí, só basta realmente as empresas se reinventarem. E vocês viram que muitas empresas se reinventou. Teve empresas que até a lucratividade aumentou mais do que está no presencial, né? Então, a gente aqui não estava acostumado com essas novas tecnologias. As inteligências artificiais estão aí. E o gestor, né, tem que ter conhecimento dessas tecnologias. Porque quando tiver a necessidade de usá-las, ele tem que usar. Né? Ele tem que usar. Né? Porque senão realmente vai perder espaço no mercado. Então, essas aplicações, né, em relação aí a todos esses recursos, em relação a capital de giro, né, elas extrapolam o planejamento financeiro, né, ou a própria situação da empresa, onde exija essas intervenções externas para manter sua sobrevivência econômica, né. A captação de recursos passa a ser uma medida essencial, né. Então, essa medida pode ser buscada por empresas de todos os tamanhos, né, segmentos, localização, carência e assim por diante. O que muda são as formas de captação de recursos financeiros para empresas e suas condições. Né? Então, como captar realmente, de fato, pessoal, esses recursos para uma empresa? Né? Nós temos aí os investimentos com crédito próprio, né? Nós temos os investimentos de família ou amigos também, né? Por incrível que pareça. Né? Então, esses investimentos com crédito, que é uma captação que eu vou alocar novamente, sair, essa captação desses recursos para uma empresa que vai ser explorada nesse posto é o crédito próprio, né? Então, seguindo aí uma lógica simples, se você não investir no seu próprio negócio, como pode esperar que outra pessoa invista, né? Então, evidentemente, ter esse crédito disponível para investir na empresa depende de uma variedade de circunstâncias únicas. Então, por isso, essa é uma forma de captação voltada para negócios maiores ou sólidos. E como eu falei aí, em ter investimentos para fazer alocação proveniente de investimentos de família, de amigos, embora seja aí, né, uma opção pouco atrativa, né, inicialmente, esta é uma forma de captação de recursos para uma empresa mais interessante que existe, né? Pelo que pareça. Isso porque recebe um investimento de família ou amigos, livra o empresário de diversas burocracias típicas, né, de instituições financeiras tradicionais, né, conduto por envolver diretamente pessoas próximas e realmente importantes, é indispensável conduzir o processo de forma profissional, né, e tratá-las como investidores convencionais. Temos aí empréstimos em bancos e credores tradicionais, então a gente já está cansado de escutar, né? Ou seja, ele tem investimentos com investidores anjos, não sei se vocês já ouviram falar nessa questão de investidores anjos, né? Então, das formas dessas captações desses recursos, né, para uma empresa, que, que em relação ao próprio investidor anjo, talvez seja mais difícil de conseguir, né? Porque ele possui instruções claras de investimento. Então, esse investidor
pode ser uma pessoa física ou jurídica, e costuma dar preferência a empresas em estágios iniciais, que têm alto potencial de retorno e crescimento rápido. Né? Então, tem muitas, aliás, tem pessoas ou até empresas que buscam esses projetos que estão se iniciando para fazer realmente aí investimento, né? Então, se vocês conhecem uma empresa que está surgindo hoje e já teve proposta de grupos para investir no projeto, então esses tipos de investimentos são investimentos com investidores anjos. Às vezes vocês nunca ouviram falar esse tipo de investimento, né, de investidores anjos. Então, dentro do mercado financeiro, então, tem esse nome, né, para esse tipo de investimento, quando a Clebson está botando aí uma empresa hoje, né, e daqui a 6 meses, um ano, alguém soldou, viu que vai um projeto que possa ter sucesso. Então, Aí a empresa quebra. Não, aí chega esse investidor anjo e diz, olha, Clepson, eu quero investir no seu projeto, porque eu vejo que eu tenho um futuro, que tem futuro. Então, se isso acontece, então, o tipo de investimento com investidores anjos, que são tipos de investidor que só faz determinados investimentos no início da empresa. Eles não pegam empresas que já têm vários anos no mercado, não. Então, vocês estão vendo que essa alocação desses recursos, ele só vai ter sucesso se eu tiver uma boa captação, né? Então, se eu tiver uma boa captação, com certeza eu vou ter sucesso nessa alocação desses recursos e com certeza, né, vai gerar uma rentabilidade, vai chegar a uma certa lucratividade, né? Pessoal, alguma dúvida? Queira perguntar? Eu só estou falando, né? Não vejo a hora de iniciar os cálculos. Dúvida, pessoal? Cadê o povo? Alguma dúvida? Augusto, Érica com C, Érica com A, Iago, João Victor, Joyce Vital, Karen, Carolina, Clepson, Laís, alguma dúvida? Então, vamos lá. Até essa questão da alocação desses recursos, eu posso realocar um recurso para um estoque, não é verdade? Então, alocar recurso significa colocar algo, né, colocar algo ou alguém, né, sequentemente em um determinado lugar para outro, né, com o intuito de fluir de melhor maneira possível o projeto, que se aloca é a quantidade e o tipo de recurso necessário, né, para cada tarefa. Então, por isso, alocar recursos não é algo simples. Se exige experiência, estudos, cálculos e estatísticas também, viu, pessoal? Para se evitar erros de cálculo, sobrecarregar os funcionários, baixa produtividade, atrasos das tarefas, né? E aí por diante. Então, a alocação de recursos é essencial para os projetos, né? Porque torna todo o processo mais controlado, organizado e equilibrado, né? Buscando aí sempre respeitar os prazos, orçamentos, agendamentos, a questão da definição de metas e custo, mas antes de escolher quais recursos se aloca, é preciso avaliar, né, a disponibilidade desses recursos, né, toda essa disponibilidade. Então, essa alocação aí, a gente tem a parte dos estoques elevados de matéria-prima, né, e de materiais auxiliares, né, que vão beneficiar as operações das áreas de suprimentos e de produção, né, e de produção como segue aqui. Nós temos o que? As vantagens para a área de suprimentos. O que é que eu vou ter aí? Eu peguei um capital, fiz a alocação desse capital no meu estoque elevado de matérias-primas. Então, as vantagens para os suprimentos vai ser maior prazo, né, para pesquisar o mercado, negociar com os fornecedores. Compras em grande quantidade permitem obter condições mais favoráveis. Ocorrendo rejeição pelo controle de qualidade, haverá tempo suficiente para providenciar a substituição junto ao fornecedor. Eu vou dar um exemplo bem prático. Tem um ex-aluno meu que trabalha na Vita Massa, em Campina Grande. Ele terminou até contabilidade e a gente sempre conversa sobre o setor dele e tal. Aí ele disse, olha, Jefferson,
Lá, o gestor financeiro, junto com a própria contabilidade, a empresa tem vários departamentos de contabilidade, porque a gente gera informação e em questão até para ver como é que está o capital da empresa, se há necessidade de trabalhar com capital de terceiro, eles dizem que faz uma projeção de tudo. E tem um setor também que fica antenado na busca de fornecedores, né, nas melhores condições. E a empresa, quando ela pega algo que possa favorecer na compra da matéria-prima, e eles vão lá e compram em grande escala, nas melhores condições, e estoca. E eles têm muitas vezes, Jefferson, que chega o caminhão com a mercadoria, com a matéria-prima, né, por dia chega de 10 a 20 caminhões, porque a produção, né, de macarrão, de bolacha, né, e por diante, a produção não pode parar, né? Aí tu já imaginou, se eu não tenho estoque suficiente, né, teve a reprovação do caminhão, que acontece, reprovação do caminhão, né, as embalagens da matéria-prima vem violada, né, a qualidade não foi aquela que foi comprada, né, porque você tem que verificar isso, né, tem que descarregar, tem que fazer o registro, tem que botar para o estoque, é todo um processo. E fora aqueles caminhões que são reprovados, né, que estão que voltar com a matéria-prima. Então, se eu não tivesse a matéria-prima, como é que a empresa ia funcionar, né? Então, quando a gente trabalha em linhas de produção, pessoal, eu tenho que ter estoque de matéria-prima. Porque até isso realmente vai facilitar em todos os sentidos. Você vai atender o seu cliente, né? Você vai ter vantagem para a área de produção, nessa parte de eliminação do risco de interrupções, né, no processo produtivo, né, devido à falta de materiais, né, maior flexibilidade da programação de produção, em conjuntura inflacionária, né, os preços médios desses materiais estarão registrados por valores inferiores aos preços atuais de mercado, né, que eu expliquei anteriormente, né, que são as oportunidades, fazendo com que o custo médio de produção apurado pela contabilidade seja menor do que o custo de reposição, né? Porque isso também acontece, porque até o custo de reposição ele pode se tornar bem mais caro do que o custo, né, da própria produção, né? Então, tudo é oportunidade, né? Então, esse estoque elevado de matéria-prima, né, de materiais auxiliares, né, são benéficos aí em todas essas questões, né? De prazos de suprimentos, de prazos de áreas de produção, né? Como também nós vamos ter aqui, vou passar para outro slide, estoques elevados de produtos elaborados e produtos acabados, né? Mas antes da gente adentrar nessa parte aqui, a gente sabe que as desvantagens para a área financeira em relação a esses estoques elevados de matéria-prima pode causar também, pessoal, a falsa impressão de que a empresa está solvente num determinado período de tempo, viu? É importante lembrar que o índice de liquidez seca não considera os estoques para avaliar a liquidez da empresa, viu? Tem que ter muito cuidado com isso. Então, em outro termo, numa situação de recessão, onde esses níveis de demanda caem, a empresa pode se ver com um estoque elevado de matéria-prima, sem ter perspectiva de transformação em produtos acabados, né? Então, portanto, né, de vendas, aí vai vir aí reduzindo aí assim o seu índice de liquidez. Então, a contabilidade, mesmo sendo bom para uma parte ter estoque elevados, mas você tem que saber quem é o giro do seu estoque, até quanto tempo aquela matéria-prima pode ficar estocada. Né? Não é só sair estocando, esquecendo, não. Porque estoque é dinheiro parado, é capital parado. Né? Então, se eu não faço girar o estoque, então afeta realmente o índice de liquidez da empresa. Afetando o índice de liquidez, aí realmente a empresa fica sem condições de arcar, né, com as suas obrigações. Então, nós temos aqui também os estoques elevados, né, de produtos em elaboração e de produtos acabados. Quais as vantagens para a área de produção? Permite otimizar aí o programa de produção, né, possibilitando a redução efetiva de custos, né, pelos ganhos de escala,
possibilitam aí o atendimento de pedidos inesperados e urgentes, fazem com que o custo médio calculado pela contabilidade seja inferior aos custos de reposições, né, em face dos constantes aumentos de preços provocados pela inflação. O que é que a gente vai ter mais em relação a essa parte? Pronto, e as vantagens para a área de vendas, né, que são os atendimentos rápidos aos clientes, possibilidade de oferecer preços competitivos, né, quando esses forem calculados, e a partir de custo nominal médio dos produtos. Então, é diferente de uma linha de produção. Então, se eu estou estocando realmente produtos já acabados, então eu vou poder atender meu cliente mais rápido. Eu fazia parte do PDDR, da cidade de Pocinhos. E muitas vezes eu tinha uma ação para ser cumprida com aquela verba, chegava nos fornecedores lá em Campina Grande, tinha fornecedores que eu tinha que esperar 20, 30 dias para a fabricação de cadeiras de escola, daí por diante. Ou seja, eu não tinha produtos que pudesse realmente atender ao cliente naquela hora, né, de pronta entrega. O que é que eu ia fazer? Ia buscar um cliente do lado, uma empresa do lado, um fornecedor que tivesse para pronta entrega. Ou seja, aquela pessoa deixou de vender porque não tinha estoque de produtos acabados, né? Então, é uma faca de dois gumes em relação ao estoque. Tem que ter o planejamento, né? Tem que ter o planejamento. Então, nós temos os prazos dilatados, né, de faturamento, e facilita aí o desempenho da área de vendas, né, fazendo com que os saldos das duplicadas a receber sejam elevados acima do que seria desejado. Desejados, né? Então, as desvantagens para a área financeira, né, prazos muito longos para converter aí as duplicatas em dinheiro, que é caixa que a gente chama, né, implica em aumento do ciclo financeiro da empresa, né? Então, o que pode ser nocivo, né, pois amplia o hiato entre os pagamentos das obrigações e o recebimento das rendas, né? Então, nós temos aí que tudo que for de levantamentos de recursos, que for recursos próprios, que essa parte aí da integralização do capital, lucro não distribuídos, recursos de terceiros, fontes espontâneas, né, que são créditos com fornecedores, prazos para pagamento de salários, tudo recai nas empresas industriais. E as empresas industriais, elas vão ter alocação desses recursos. Em quê? Imóveis, em equipamentos, né, em máquinas, em caixa, em bancos, né, em estoque, giro de operações, custo de despesas, né, e aí por diante. Então, a gente pode observar aí que todo esse funcionamento da própria administração financeira, sob o ponto de vista do levantamento de recursos e a alocação desses recursos, a gente note que os recursos são obtidos de diversas formas, né? Onerando ou não a empresa, né? Isso aí é de fato. Então, ao mesmo tempo que esses recursos eles são obtidos, existem compromissos a serem realizados. Então, uma empresa gera custo de mão de obra, compromissos com fornecedores de matéria-prima, compromisso com a energia elétrica consumida, né? O mais importante aqui é a gente observar que não existe sintonia entre o que é levantamento e o que é alocado, né? Então, na verdade, a gente tem que observar atentamente aí um fluxo de caixa, né? Percebemos que há necessidade de se fazer um esforço para que tudo que é adquirido seja aplicado, né? Ou seja alocado no seu devido tempo. Então, as respostas para isso é o orçamento de caixa, que vai possibilitar aí, pessoal, reduzir as incertezas, né? As incertezas quando a entrada e as saídas, né? Então, o que é que a gente tem mais aqui? Em relação, nós vamos ter aí da própria administração financeira atuará no sentido de eliminar os excessos de estoques, né? De duplicados a receber, que vai considerar aí o custo dos recursos aplicados, né? Tanto nos ativos, né? E os seus efeitos sobre a rentabilidade das operações. E essas duplicadas a receber apresentam esse ônus, né? Adicional relativo à perda do poder aquisitivo, né? De seus valores. Aliás, desses valores. Então, nessa questão de realmente a gente partir para alocar, né, de fato,
alocar realmente, de fato, esses recursos, né? Então, o executivo aqui, ele é responsável pela área financeira, né? Ele argumentará que o custo médio unitário dos produtos demonstrado pela contabilidade do Estado é defasado, né, e que os preços de vendas deveriam ser calculados a partir dos custos de reposição e aí por diante. Isso aqui, vocês vão entender mais essas teorias quando a gente for para a prática, né, que a gente vai ter a prática em relação a isso. Ainda bem, ainda bem. Né, porque, assim, a teoria é muito vasta. Vocês estão vendo aí aqui um slide, eu fico bem 10 minutos falando dele. Né, mas, assim, o que eu gosto realmente é da prática. Né? Então, o que a gente vê posteriormente de teoria vai ser coisa rápida, mas a gente vai ter mais a prática, de realmente mostrar o custo de oportunidade é tanto, né? Então, o capital está balançado, o que está acontecendo? Então, esse índice aqui já está mostrando que deve vir por esse caminho, né? E aí por diante, né? Mas, assim, a gente tem que dar essa teoria antes, né? Porque, por mim, eu já começava com cálculo. Em relação a esses executivos aqui, pessoal, ninguém mais duvida do que os tempos mudaram, né? Então, esses executivos realmente, além deles de demonstrar que a contabilidade está defasada e que os preços de vendas deveriam ser calculados a partir dos custos de reposição, né? É o que eles dizem, né? Mas os tempos mudaram, né? E com isso também mudaram as relações empresariais de mercado e de trabalho, né? Então, hoje em dia, os gestores de uma organização tem pela frente desafios que não eram comuns, né? Poucos anos atrás, né? Como a alocação desses recursos. Então, caso tais desafios eles não sejam corretamente enfrentados e manejados, podem trazer sérios riscos e prejuízos à empresa, né? Comprometendo o quê? O seu desempenho e a sua competitividade no mercado. Então, dentro desse contexto que a gente está vendo hoje, a correta alocação de recursos figura como um dos fatores mais determinantes no sucesso ou fracasso de uma corporação, né? Então, cabe aí ao gestor ou aos gestores, né, responsáveis desempenhar essa atividade com excelência, para garantir aí toda essa alta performance, né, e diminuir os custos. Então, obviamente, isso não é uma tarefa fácil, né? E exige aí um alto nível de conhecimento dos processos empresariais e excelente capacidade, né, de planejar aí estrategicamente, né? Mas como diminuir aí os desafios do gestor, né, quando se fala em alocação de recursos, né? Então, o que é que a gente tem aí em relação a isso, né? Então, essas alocações de recursos, a importância da visão além desse alcance desses gestores, ele só é realmente possível realizar essa alocação desses recursos de maneira efetiva, né? E eficiente. Se o gestor responsável tiver uma visão sistêmica, né, de toda a organização, sabendo que cada área, departamento ou projetos realmente necessita, ele pode demandar os recursos que tem disponível de maneira assertiva, né? Entretanto, para fazer isso, né, obviamente, esses gestores, eles têm que estar cientes dos recursos que possuem em suas mãos, né, e como pode utilizar melhor cada um deles. Então, com a combinação da visão das necessidades, mais a compreensão total dos recursos, né, disponíveis, os resultados tendem a ser excepcionais, viu? Então, dentro desse gerenciamento de um projeto em específico, como por exemplo aí, sabemos exatamente cada etapa, né, e objetivos do projeto, e quais habilidades e competências cada um dos colaboradores envolvidos possui, fica muito mais fácil, né, delegar as tarefas, né, a quem é mais competente para realizar, né, correto, né? Isso é correto, né? Então, o gestor realmente ele tem que ter esse planejamento, de realmente fazer um bom planejamento estratégico, criar as ações, quem são os responsáveis por cada ação, que possa realmente fazer com que a coisa aconteça. Parece simples, né? Inclusive, né, um pouco óbvio, mas acredite, não é tão fácil quanto parece, especialmente em empresas de maior porte, né? Então,
quais ferramentas o gestor pode lançar a mão, né, a fim de ampliar sua visão sistêmica da empresa, né, e assim aprimorar aí essa alocação desses recursos, né? Então, nós temos aí, deixa eu ver se eu me lembro, nós temos os relatórios gerenciais, né? Então, esses relatórios gerenciais, para saber o que acontece dentro da empresa, é preciso ter informações à sua disposição, né? Então, como cada departamento ou setor de empresa está desempenhando suas atividades previstas para determinado período, né, aí há o questionamento, né, onde estão as falhas, né, como solucioná-las, né? Então, essas questões, elas podem ser respondidas por meio de relatórios gerenciais periódicos, ou seja, a contabilidade, ela tem que fornecer essas informações, né? A contabilidade tem que mostrar as DRs, mostrar os seus ativos, passivos, circulantes, os fixos, né, e aí por diante. Então, esse tipo de documento, ele é crucial para o auxiliar na tomada de decisões assertivas, né, e para corretar a alocação de recursos dentro da própria organização. Então, ele reúne, né, sua equipe de gerentes com frequência e discute aí com eles os resultados, as necessidades e as prioridades de cada departamento. Então, nós temos os softs também, né, as tecnologias, nós temos aí as terceirizações de parcerias, né, também, que é crucial também nisso. Benefício em relação à correta alocação desses recursos, né? Você pode estar se perguntando, né? Aliás, vocês podem estar se perguntando, né? Agora, se o esforço para alocar recursos de maneira mais eficiente vale mesmo a pena, né? Quando for realizado de maneira correta, né, essa estratégia traz, sim, inúmeros benefícios, né, à corporação. Nós temos redução de custos, né, quando se sabe quais recursos serão destinados e quais setores ou atividades, os riscos de gastos desnecessários, equivocados, diminuem sensivelmente. Em relação ao aumento aí da performance e da produtividade, o foco das estratégias também, né, caso o gestor consiga monitorar, né, e coordenar, né, de maneira eficiente a alocação desses recursos, o foco das estratégias, objetivos e metas de empresas será extremamente facilitado. Então, toda essa alocação desses recursos, quando realizada de maneira eficiente, é capaz de destinar corretamente os recursos de uma empresa, né, de modo que eles possam realmente serem utilizados de maneira, da melhor forma possível, né, convertendo-se em resultados finais positivos à empresa, né? Então, é esse principal desafio que os gestores, de maneira eficiente, é capaz de destinar corretamente esses resultados de uma empresa, né, de modo que eles possam ser utilizados de melhor forma possível, né, convertendo aí esses resultados finais positivos, né, à companhia. Então, e é esse o principal desafio, né? Então, porém, se você souber utilizar, né, sua expertise, né, aliada às ferramentas disponíveis atualmente para ajudá-lo nesse desafio, seu trabalho realmente será facilitado e os resultados alcançados serão os melhores, né? Então, vocês estão vendo que realmente essa questão de fazer o levantamento, de alocar esses recursos, não é tarefa fácil. Eu tenho que realmente buscar a informação, de ver os registros contábeis, de ver todos os relatórios financeiros e tomar a melhor decisão de como e onde eu vou fazer o levantamento e aonde eu irei fazer a alocação e quem serão as pessoas aptas que possa realmente colocar o trem para andar, né? Alguma dúvida, pessoal? Essa turma é boa, viu? Estou gostando de ver, sem muita dúvida. Pessoal, deixei um exercício. Vocês viram que lá na plataforma tem uma atividade e vocês respondem e vão me enviar dentro daquele prazo que foi estipulado lá. Porque eu já quero ver como é que está vocês em relação
essa parte teórica que a gente está vendo, porque eu vou responder a atividade na próxima aula, fazer a amarração dessa parte teórica que a gente está vendo, para depois a gente aí já reiniciar aí os cálculos e as tomadas de decisões. Realmente colocar a mão na massa, né? De fato, analisar investimentos, se realmente vai valer a pena, quando é que vai ser o retorno dele, né? Qual vai ser a minha taxa interna, né? E aí por diante, né? Pergunto mais uma vez. Alguma dúvida queiram perguntar? Alguma coisa que faltou esclarecer mais? Acho que quando a gente for começar a resolver o exercício, se surgir alguma dúvida, na próxima aula a gente tira. Pronto, beleza. Então, pronto, né? Então, até a próxima aula, né? O exercício está lá, pode começar a fazer. Alguma dúvida que for surgindo, pode perguntar pelo WhatsApp, viu? E uma boa noite a todos. Boa noite, professor. Até a próxima.